Bem-vindos de volta ao Future of Money Stage, powered by Unicre. Antes de darmos início, relembramos que na app do evento podem avaliar diretamente cada uma das sessões. A inteligência artificial está a transformar profundamente o setor financeiro, desde a análise de risco e detecção de fraude até à personalização de serviços e automação de processos críticos. Este Fireside Chat reúne líderes e especialistas para discutir como a adoção de IA está a redefinir modelos de negócio, a competitividade das instituições e a confiança dos consumidores, bem como os desafios regulatórios e éticos que acompanham esta revolução. Convidamos a subir ao palco o dinamizador João Mesquita, Editor-in-Chief and Co-Founder at Digital Insight. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e para me acompanhar nesta conversa sobre como é que a banca está a usar e como é que está a olhar para a inteligência artificial, eu tenho a Marisa Martins, Chief Data Officer da Unicre. E o Ricardo Chaves, Executive Director do Banco BPI. Muito bem, é exatamente como eu disse ao início, a inteligência artificial está a transformar o sistema financeiro e isso significa para todos nós, enquanto consumidores, empresas e decisores, perceber o que é que, acima de tudo, como é que estão a olhar e como é que estão a encarar esta fantástica solução, ou um conjunto de soluções que trazem um conjunto de inovação e de novas formas. Eu começava pela Marisa, para fazer uma pergunta concreta, em que áreas concretas da Operação Unicre já se sente o impacto direto da IA e se pode partilhar alguns casos para termos uma ideia de como é que estão a olhar para estas soluções? Pronto, antes de mais, muito boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Boa tarde também a quem nos está a ouvir. É realmente um orgulho e um prazer estar aqui em representação da Unicre. A Unicre, desde há muito tempo que tem investido e tem estruturado a sua estratégia em ser uma empresa data-driven. Isto, na realidade, tem-nos permitido estar mais aptos à adoção desta nova tecnologia. Obviamente que nos últimos anos temos feito muito aquilo que se vê na área financeira, ou seja, automatização de processos, criação de modelos que nos permitem antecipar e que permitem estar ser mais eficientes no nosso dia-a-dia e conseguirmos ser mais capazes de atuar e estar mais próximo dos nossos clientes. Só que mais ou menos há um ano e meio, fomos impulsionados também pelo nosso Presidente a começarmos a dar os primeiros passos no que é a inteligência artificial generativa e um pouco por alguma inexperiência que tínhamos e porque realmente todas estas temáticas fala-se muito, mas na prática temos muito pouco hoje em dia ainda no mercado, decidimos fazer uma prova de conceito muito interna, reservada e exclusiva só nossa, que consistiu em criarmos um chatbot cuja sua base de conhecimento incide sobre informação que está dispersa em vários sistemas e várias fontes, comunicações, procedimentos, regulamentos, e na realidade esse chatbot tem feito aqui uma aceleração bastante grande, porque ele teve sempre como principal objetivo nós começarmos a dar os primeiros passos e começarmos a ganhar a maturidade que nos permita avançar e projetar um pouco a futuro. E, como é óbvio, pretendemos também com este chatbot acelerar o acesso à informação e ter com ele, obviamente, um maior conhecimento de que informação e documentação nós temos, mas também acelerar o onboarding dos novos colaboradores e a promover a que sejam autónomos e consigam facilmente entrar dentro da cultura da Unicre. Mais recentemente, também desenvolvemos uma aplicação para fazer a aceleração das nossas equipas de desenvolvimento. Esta aplicação tem como principal objetivo traduzir requisitos de negócios em requisitos técnicos. E isso permite reduzir em muito a carga de business analysts e, com isso, entregarmos os produtos e os novos projetos com muito maior rapidez que no passado e muito mais adequado àquilo que é a necessidade do pedido.
Portanto, na realidade, estas duas provas de conceito que nós nos arriscámos a fazer, e já temos mais coisas que queremos desenvolver, permitiu-nos ganhar esta maturidade, que eu acho que é muito importante nas organizações ter, sobre o que é realmente o AI, o que é que ele nos traz e o potencial que ele tem, para definirmos então um caminho e uma estratégia robusta que nos permita efetivamente tirar o melhor partido e o maior partido daquilo que é o Generative AI e tudo o que é o mundo do AI. Muito bem. Ricardo, e no BPI, como é que estão a olhar para estas soluções e que caminho é que têm seguido? Olha, no BPI temos feito uma grande aposta em inteligência artificial. Portanto, eu lidero um centro de excelência que foi criado há cerca de 3 anos e meio. Hoje já somos 40 pessoas e trabalhamos com 20 áreas do banco. Portanto, estamos numa fase, digamos, de maturidade em termos da nossa influência na transformação do banco. Eu diria que nós temos aqui 5 áreas que são nós chamamos as nossas avenidas principais. Uma delas é o que nós chamamos de machine learning preditivo, onde temos o portfólio de produtos do banco todos já com modelos que nos permitem ter precisões muito elevadas sobre quem quer o quê e em cada momento e em que canal. Isto significa, por um lado, que esta máquina, que nós chamamos aqui o nosso Fórmula 1 preditivo, de propensão à compra ou de propensão ao churn, alimenta tudo o que é leads comerciais que vão para Salesforce. Portanto, os comerciais recebem leads com níveis de precisão muito superiores àquilo que recebiam antes, e por outro lado também alimenta a fábrica digital, que passou a definir todas as suas audiências digitais através destes nossos modelos de machine learning preditivo. Hoje em dia também estamos a trabalhar com a fraude e com a compliance, portanto, e algumas áreas ali de apoio semelhantes. Depois temos uma segunda grande avenida, que nos demorou muito tempo a criar, que foi o que nós chamamos o Document AI. Basicamente temos muitos processos documentais. Começámos por um processo que tem a ver com o crédito à habitação, com as análises provisórias de crédito. Temos 20 mil por mês e parte de 18 documentos. E nós hoje temos um processo que já abarca metade destas análises provisórias e que basicamente com 93% de precisão faz um nível de automatismo de 93% de todos estes documentos. Portanto, deixou de haver gente a tocar naqueles documentos para preparar a análise provisória e só marginalmente é que são chamados. Este processo é um processo que está a ser estendido a 15 casos de uso. Já temos um segundo em produção em todos os balcões. Estamos naquela fase que nós chamamos entre a porco e sai chouriço, quando nós já sabemos fazer, e depois agora é estender a diferentes casos de uso que são parecidos. E já estamos, para terem uma ideia da dimensão que isto já leva, já processámos aqui mais de 1 milhão de documentos. Portanto, já não é um processo que esteja sequer em piloto ou em rollout controlado, está em rollout já em larga escala. Temos uma terceira avenida que é a generativa, portanto, nós começámos por trabalhar o helpdesk e as reclamações com um framework generativo. Neste momento, com isso, conseguimos cerca de 70% a 80% da automação das respostas, ainda com a human in the loop no meio, ou seja, com uma pessoa que tem que validar, mas que na realidade permite passar às vezes de SLAs de 24 horas para SLAs de minutos, na grande maioria. Aqui também estamos nessa mesma fase entre a porco e sai chouriço, e portanto estamos agora a apanhar os vários pontos. Estamos agora com o Falo Connosco, que é outra área conversacional, essa já junto de cliente, e portanto estamos aos poucos a espalhar esta capacidade nos vários pontos conversacionais. Depois temos uma avenida que se revelou bastante mais importante do que nós inicialmente prevíamos, que foi a do Copilot. Porque nós temos um bocadinho o vício de olhar para a transformação do banco numa perspectiva industrializadora. Coisas grandes, em que entramos pelo âmago do problema e transformamos aquilo tudo com AI. Mas a democratização que o Copilot traz criou-nos imensos adeptos do AI e pessoas mais atentas. Portanto, tivemos o cuidado de lançar um projeto em que qualquer ideia era boa. Portanto, mesmo que fosse de pequena monta, nós entusiasmávamos as pessoas a desenvolvê-la, ainda assim, com uma classificação razoavelmente disciplinada do que é um caso de uso, que nos permitiu obter cerca de 300 casos de uso num espaço de 6 meses. E depois, finalmente, e esta é a última avenida, Salesforce. Portanto, o ambiente Salesforce tem hoje em dia um espaço muito forte, através do Agentforce, de criar ali uma augmentation da capacidade dos comerciais. Então, estamos a trabalhar coisas como, obviamente, preparar as reuniões com os clientes automaticamente, tipicamente até usando a explicabilidade dos modelos de inteligência artificial,
Imaginem que sai o cliente, o comercial sai de uma reunião com o cliente e tem que utilizar essa informação para dentro do Salesforce, para depois podemos fazer follow-up dos processos. Ele pode fazê-lo oralmente e imediatamente há um motor de inteligência artificial que lhe distribui a informação nos sítios certos. Um coach de pitches comerciais, portanto ele pode treinar. Estas últimas, as outras estão em produção, estas estão em desenvolvimento. Mas, Ricardo, isto é tudo, quem te ouve falar e quem já te conhece, parece que isto é tudo muito simples, mas não estamos a falar só de tecnologia, estamos a falar também de pessoas. E era isso que eu gostava, que esta cultura, como é que foi transformar, que as pessoas conseguissem abarcar estes projetos? Como é que, em termos de cultura, toda a transformação de pessoas a passarem a outros ritmos, a outras formas de trabalho, deve ter sido pesadíssimo. Eu tenho uma péssima notícia para quem ainda não começou este caminho. É difícil e é duríssimo, pronto, nesse tema da cultura. Desde logo o nome inteligência artificial é mau. Porque nós vimos aqui os da inteligência artificial, parece que os outros... Logo do cyborg e o mundo vai acabar. Depois há equipas que estão pré-formadas. Há a equipa dos anti, a equipa dos pró, e portanto isto gera imensas polarizações logo à cabeça. Depois, eu não encontro... Podia dizer assim, eu vou-vos dizer que acho que há um modelo de imposição disto à organização que é melhor que o outro, ou seja, incremental e consensualizado ou centralizado e top-down. Não acho que haja. Nuns casos resultou-nos melhor ir mais top-down, porque havia uma liderança que estava mais alinhada com a transformação. Noutros casos tivemos que ir pela consensualização. Há um artigo muito interessante do Economist recente que se chama The Tyranny of the Inefficient. É preciso, quando se aborda este tema, isso é uma coisa que fui aprendendo com cicatrizes de guerra, ou seja, falhando, perceber que há muitos mais incentivos à cabeça contra, racionais, do que os a favor. As pessoas não sabem o que é que o futuro lhes guarda. Há, obviamente, uma dose forte de automatização e eficiência que isto traz, que coloca as pessoas nervosas relativamente ao seu papel. A importância das pessoas das áreas fica posta em causa, porque amanhã pode ser diferente e, portanto, nós temos que ter um enorme cuidado em tomar conta disso para que o processo possa avançar bem. No limite, e por vezes o que se traz é tão diferente do que existe, tem que se criar uma equipa ao lado e que trabalhe a transformação, mas até isso tem que ser alinhado. E se não existir, não vai acontecer. Portanto, eu diria que talvez ainda assim, a maior parte dos nossos casos de sucesso foram casos em que houve incrementalismo e consensualização, o que significa que o tempo, por exemplo, o Document AI que vos falei, eu quando olhei para aquilo a primeira vez e a minha equipa achámos que fazíamos em 9 meses. E no limite, em tese, poderia fazer-se em 9 meses. Demorou 2 anos até sair o primeiro papel automatizado no Document AI. E depois, obviamente, entra numa fase, e isto gera aqui algo que tem que ser bem gerido dentro da organização, que é o que nós chamamos o Valley of Despair, que é o momento em que nós temos equipas enormes, equipa de 20 pessoas, de operações, do IT, nossa, a trabalhar nisto. Portanto, há custos, há investimento, e passado 6 meses perguntam-nos e nós, ótimo, continuamos a dar o litro, e depois 6 meses depois também. E depois 18 meses depois também. Ainda não há algo... Podemos mostrar os modelos, mas são coisas herméticas para quem quer ver o resultado final. Obviamente, quando entra, a poupança de custos, neste caso, é na ordem dos 80%. Portanto, quando entra, o resultado é incrível. É transformacional como poucas outras coisas conseguem ser. Mas é um exercício de resiliência, foco e alinhamento. Marisa, um dos grandes trunfos do AI é a personalização, que depois vai aqui entroncar com a privacidade. Como é que se consegue definir de forma bastante equilibrada o equilíbrio entre estas duas questões? Bom, eu acho que, sou da opinião de que a privacidade deve ser sempre o ponto de partida de qualquer organização. Ou seja, deve ser, e cada vez mais deve ser transparente, principalmente para os nossos clientes, que os sistemas que guardam os dados a que eles nos depositam são sistemas robustos e são sistemas que permitem a sua privacidade através do encriptamento, modelo de governo, etc, etc.
Também sabemos que e promover também junto dos clientes a noção de que a qualquer momento, através dos canais digitais que a organização possui, podem permitir ou não o consentimento para o tratamento dos dados. E, como é óbvio, também o fim ao qual nós estamos a dar para o tratamento dos dados. Portanto, toda esta transparência tem que ser cada vez mais presente. Exatamente por aquilo que o Ricardo dizia, pelo medo do incerto. Nós não sabemos o que é que vai acontecer no futuro, então prevemos com base naquilo que é a nossa sensibilidade. Em contrapartida, eu também acho que para qualquer um dos que está aqui presente, é claro os benefícios que nós temos na personalização. Eu cada vez mais ouço amigos a dizer o quão chato é quando ligam para os chatbots e apanham um robô completamente despersonalizado e que não sabe quem é a pessoa, e as constantes perguntas e respostas que acontecem e que não levam a nada nenhum e só dá um ataque de nervos, não é? Porque eu quero resolver o problema, eu estou a ligar para resolver um problema, eu preciso que alguém saiba quem eu sou. Outro caso também muito exemplo que eu costumo dar é, obviamente, eu mesma que sou muito, que adoto muito estas novas tecnologias, também tenho alguma resistência quando abro o Waze e ele indica-me para onde é que eu vou. E quando começa-me a dar alertas a dizer que o trânsito está a ficar cada vez mais intenso e eu preciso sair de casa. Portanto, ele até as horas em que eu tenho que sair de casa, ele já começa a influenciar-me. Eu tenho essa resistência, mas depois quando olho para a prática, isto está-me a ajudar. Na realidade, toda esta inteligência está a facilitar o meu dia-a-dia, que cada vez mais é intenso e eu tenho pouco tempo para estar a planear a viagem. Portanto, para mim está perfeito ter este automatismo. Portanto, eu acredito muito que nós temos que passar esta transparência para os nossos clientes, ou seja, a personalização é algo que vem para nos ajudar, vem para tornar a experiência de cliente melhor e mais rica. E, portanto, se nós dermos esta confiança que os dados que estamos a capturar efetivamente estão bem protegidos, e darmos também esta visibilidade desta importância, conseguimos então encontrar este equilíbrio que tanto queremos alcançar. Eu comentar só aqui uma coisa, que acho que na inteligência artificial há algo que se tornou muito mais claro hoje em dia do que era se calhar há 5 ou 10 anos, que é, há que comparar com o baseline. O baseline significa nós temos que perceber qual é a alternativa à inteligência artificial. A alternativa à inteligência artificial era aqui há 5 anos os bancos ligarem ao cliente insistindo a propor qualquer coisa, que era o que tinham em portfólio, versus ter um modelo que acerta com uma precisão totalmente incomparável com isto. Falávamos há pouco tempo, renovei um contrato com uma instituição em que perguntavam-me, eu perguntava, então, mas por esse valor não existe nada com um valor mais acessível, e o chatbot disse-me, analisando a sua utilização, esta é a nossa melhor proposta. E à generativa é a mesma coisa. Nós dizemos assim, há um modelo erra por vezes. E as pessoas? O problema é que, na maior parte dos casos, os contact centers não têm hoje métricas. Porquê? Porque as chamadas não estão a ser gravadas, não estão a ser processadas em tempo real, para ter a certeza do que é que as pessoas estão a dizer. Portanto, há erro, e há erro muitas vezes muito superior ao que nós achamos. E quando vamos a ver o erro que o GenAI traz, se bem feito, atenção, e aqui há muita técnica, é inferior. É inferior, é verdade. Mas muito o AI bem, tem que ser bem feito. Bem feito. Estamos em cima do nosso tempo e, como eu vos disse, não vamos ouvir o gongo. E eu tenho uma pergunta muito rápida para vos fazer, que é, olhando para toda esta transformação, como é que vocês veem entre 2, 3 anos, qual será a grande mudança que o IA vai trazer ao sistema financeiro? Eu acho que é um bocado utópico estarmos a prever 2, 3 anos, quando a release, todos os meses têm release e novas features. Mas, na realidade, e resumindo e sendo muito rápida, acredito muito que a inteligência artificial vem para continuar a automatizar processos, vem para agilizar e trazer motores muito eficientes numa matéria que depois iremos ter os agentes a orquestrar, e vai-nos libertar imensa carga operacional e imensas tarefas que nós hoje já achamos quase que inúteis a serem feitas. E vai abrir espaço para a criatividade dentro das organizações. Vamos ter a oportunidade para criar laboratórios específicos, vamos ter a oportunidade para ter laboratórios de experienciação.
E isto vai nos permitir estar mais presentes e humanizar um bocadinho esta nova tecnologia. Ricardo, 30 segundos, eu não quero mesmo ouvir o gol. Eu acho que são os agentes. Eu acho que os agentes vão ser, daqui a 3 anos, vamos estar em fase de maturação dos agentes. Significa que se calhar vamos perguntar às pessoas, e a tua equipa como é que é? E eu vou dizer, olha, são 37 agentes de IA e mais 4 pessoas. Acho que estaremos nessa Ricardo, fase. Marisa, muito obrigado. Obrigada A todos, espero a que nós. tenham gostado. Muito obrigado.